vai agora para outro assunto, mas qualquer novidade dessa operação a gente volta aqui ao vivo no nosso All News. Quero falar, claro, e a gente chamou o professor hoje aqui para falar do PL da dosimetria. Esse sim eu acho que a gente pode analisar com mais profundidade, né, professor? Porque o Senado concluiu ontem, aprovou, né, o PL da dosimetria para redução das penas aplicadas aos condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foram 48 votos favoráveis e 25 contrários. Bom, o que a gente pode? A gente depois vai esmiuçar isso do ponto de vista político aqui com Josias Sakamoto, mas do ponto de vista jurídico, penal, eu queria entender, professor, em primeiro lugar, o senhor entende que esse PL, ele é inconstitucional? Quer dizer, ele facilmente vai ser barrado mais para frente? Acho que sobre isso sim a gente tem muito o que falar do ponto de vista jurídico, Fabiola. E não vai ser facilmente barrado por inconstitucional, porque nada é fácil quando as coisas envolvem a arena pública, Supremo Tribunal Federal. Mas aqui me parece muito claro que há um vício duplo de inconstitucionalidade, né? Acho que a gente pode separar em dois pontos aí para a nossa reflexão. O primeiro é um vício de origem. Porque o que é uma lei, né, em termos mais simples? Uma lei é um instrumento do Poder Legislativo que se vale para reger, disciplinar situações futuras de forma geral e abstrata. Né? Aqui a gente tem uma lei pensada de forma casuísta para reger uma situação do passado, para uma situação específica e para um grupo determinado de pessoas. Só aí já fica claro que essa lei, na verdade, é uma anistia soft, né? Uma anistia light, que está com um verniz de projeto de lei geral e abstrato, mas que, na verdade, busca tratar uma situação concreta, específica, inclusive pelo discurso do próprio relator no Congresso, na Câmara dos Deputados, no relator do Senado e do próprio presidente, dos próprios presidentes das duas casas, né? Dizendo que essa lei, inclusive o relator na Câmara, né, o Paulinho da Força, colocou claramente, né, fez uma conta de chegada. A gente está fazendo isso aqui para beneficiar o Jair Bolsonaro, para ele ficar tanto tempo em regime fechado. Então, isso é um claro vício de origem. Mas não é só isso, é pior do que isso, né? Tem também um vício que impacta diretamente na separação e na harmonia entre os poderes. Por quê? Porque além de ser uma lei específica, né, para tratar de uma situação concreta, é uma lei que promove um desequilíbrio dos poderes. Por quê? Porque é o legislador se colocando como uma instância que visa suplantar uma decisão judicial transitada em julgado. Dada a impossibilidade técnica, jurídica de se passar uma lei de anistia, camuflam esse conteúdo de anistia, né, esse conteúdo profundamente autoritário de uma lei de anistia, numa roupagem de uma alteração na lei de execuções penais e no Código Penal. Essa roupagem não esconde o seu verdadeiro propósito, né, que é desconstituir uma decisão judicial transitada em julgado pelo Supremo Tribunal, proferida, em última instância, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é um duplo vício, né? É tanto na sua origem quanto no seu conteúdo. Um conteúdo que desequilibra a separação e a independência dos poderes, a harmonia dos poderes, porque visa efetivamente desconstituir uma decisão transitada em julgado. Bom, quero entender do ponto de vista político, Sakamoto. Ontem a gente viu o Senado, né, ele fez modificações no texto que veio da Câmara, mas aprovou o PL da dosimetria, né? O PL da dosimetria que, de certa maneira, enfrenta o nosso Supremo Tribunal Federal, que condenou essas pessoas, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, a 27 anos de prisão por uma tentativa de golpe. E aí, que recado isso dá, né, à democracia e à sociedade brasileira? Fabíola, de uma maneira geral, primeiro, o Congresso Nacional deixou mais barato dar golpes de Estado. Exatamente porque você passa pano na cabeça de golpista, né? Mostra que você tem os seus bandidos de estimação, né? Então você acaba tornando mais barato, né? Facilitando para que outros golpes de Estado possam ser tentados no futuro. Afinal de contas, golpe de Estado não punido é golpe de Estado que engravida outro golpe de Estado e a gente pode esperar outras coisas desse tipo no futuro, né? A PL da dosimetria é nada mais do que isso, é uma tentativa de uma anistia light, uma vez que a anistia não passaria dada a opinião pública, que não se confunde
com opinião de caixa de comentários de rede social. A opinião pública, medida inclusive através de pesquisas de opinião, deixam claro que a população, o grosso da população, quer ver os golpistas na cadeia. Agora, a mensagem enviada ontem pelo Congresso, ela é ruim em vários sentidos, né, Fabiola? Primeiro que é o seguinte, passou pela CCJ, né, e isso aí ficou muito claro, houve muita crítica, o senador Renan Calheiros reclamou, lamentou publicamente, né, se sentiu rendido. Por quê? Porque que ocorreu um acordo entre o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado, e o restante das bancadas na CCJ, para quê? Não para, olha, eu vou dar o voto para livrar A, B ou C no PL da dosimetria, mas basicamente o senador Jacques Wagner não colocou obstrução à votação do projeto, não colocou restrições à votação do projeto. Por quê? Segundo ele disse que o projeto estava com maioria mesmo, então não colocou restrições ao projeto e, com isso, lá no plenário, acabou-se votando o quê? Acabou-se votando também o projeto que cortou em 10% benefícios fiscais de empresa e aumentou o imposto sobre fintech, sobre juros sobre capital próprio e bets, que é uma coisa que acaba dando cerca de 22 bilhões de reais para o governo no ano que vem. O senador Renan Calheiros ficou muito bravo com tudo isso, reclamou, isso gerou um puta de um rebu ontem, porque a questão não era que isso não seria aprovado, mas quando seria aprovado. Uma parte da base do governo queria jogar isso para o ano que vem, para inclusive mobilizar a sociedade, para discutir isso publicamente. Afinal, é grave. O STF acabou de terminar o julgamento dos núcleos cruciais da trama golpista, terminou essa semana, e logo na sequência já o Congresso Nacional aprovando uma semi-anistia para esse pessoal. Aí o Renan Calheiros reclamou, falou que isso aí, que esse acordo de procedimento, não de mérito, né, do jeito que foi feito, de permitir a votação, era equivalente a dar um peru de Natal para os golpistas. Ele usou exatamente essa expressão, um peru de Natal para os golpistas. O Jacques Wagner chamou a responsabilidade para ele, disse que não se arrependia, que era uma coisa já que o negócio já estava para ser aprovado, que era uma coisa que não fez acordo de mérito, ou seja, não orientou votação, o PT votou contra, não tenha dúvida, mas que era um acordo de procedimento esse que acabou ajudando na votação econômica, porque o Davi Alcolumbre queria colocar as duas coisas juntas, né? Se não fosse votado um, provavelmente não seria votado o outro. Isso gerou um bafafá, entrou a ministra Gleisi Hoffmann, entrou o presidente Lula, entrou um monte de gente no meio dizendo que não concordava com acordo nenhum. E aí o pessoal começou a dizer, Fabiola, não, mas vamos vetar, o Lula vai vetar. E daí? Gente, pega os dados da votação. No Senado foi 48-25, na Câmara foi 291-148. E sabe quanto precisa para derrubar um veto presidencial? 257-41. A chance de derrubar esse veto é grande. Esse veto praticamente é natimorto. Então o Lula não deve vetar, já que é natimorto? Não, o Lula deve vetar. Mas o que acontece é o seguinte, uma coisa é um ato que o Lula faz, inclusive com um área eleitoreiro. Não que o Lula não concorde, o Lula não concorda com isso aí, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o veto do Lula vai ser uma sinalização, simplesmente, não vai ter o efeito prático. Entendi. O efeito prático é porque isso aqui o Congresso vai derrubar. Neste exato momento, o pessoal na Câmara dos Deputados, partidos, vão entrar no STF. Por quê? Porque as mudanças que ocorreram pelo senador Espiridião Amin, sugeridas pelo senador Sérgio Moro, o Senado chamou isso de mudança de redação, e para quem é leigo, ou seja, é uma mudança para clarificar o texto. Só que o pessoal falou, não, essas mudanças mudam o sentido da lei, né? Muda o sentido do projeto. Então teria que voltar para a Câmara. Só que aí não queriam voltar para a Câmara para ser aprovado e sancionado ou rejeitado rapidamente. Em suma, Fabiola, né, em primeiro lugar, e aí para terminar isso aí, eu andei conversando nos bastidores, né, e de uma maneira geral digamos que foi positivo,
né? Tudo isso que foi assumido como um erro do Jacques Wagner, segundo uma parte do governo, o Jacques Wagner não vê como erro. Mas o que acontece? Acabou na avaliação de uma pessoa que eu falei lá da cúpula do governo. Olha, isso acabou tirando da frente toda essa discussão. 2, ajudou na votação do projeto econômico que o governo queria votar, ia ficar para o ano que vem, no final das contas, acabou antecipando. 3, ficou nas costas do Jacques Wagner, como se fosse só uma questão dele. Só que é difícil de imaginar que isso tenha sido só o Jacques Wagner. Ele é muito próximo do Lula, né? Ser só o Muito Jacques próximo. Wagner. Então, no final das contas, né, fica uma coisa que fica... E aí o próprio senador Alessandro Vieira veio a público e falou, olha, teve essa questão da redação, teve essa questão do STF, que teve gente lá com o STF também deu bênção por trás. Ou seja, no final das contas, isso aí pode ter sido um grande acordão com o Supremo e com tudo. O que é ruim para a democracia. Porque é ruim, golpista tem que ser punido. Vamos lá, você já contou, mas a gente vai agora deixar para que a nossa audiência também assista o que aconteceu. Chamou a atenção, vou começar até pelo senador Alessandro Vieira. Ele ontem, na sessão lá da Comissão de Constituição e Justiça, antes ainda, né, da votação, ele pediu a palavra e hablou. Vamos ouvir. Nos bastidores, o que está acontecendo é um grande acordo que envolve diretamente o ministro Alexandre de Moraes, que se entende no direito de interagir com senadores e deputados, sugerindo inclusive texto, enquanto, ao mesmo tempo, na tribuna da Suprema Corte, verbaliza o contrário. Verbaliza que o Congresso vai muito mal quando sinaliza para a sociedade. Este texto que estamos votando é fruto de um acordo entre o governo Lula, parte da oposição e o ministro Alexandre de Moraes, dentre outros ministros que já verbalizaram por aqui. Mas falo do ministro Alexandre porque esse eu posso afirmar com absoluta tranquilidade que interagiu com os senadores por diversas vezes em defesa desse texto. Bom, eu vou só acrescentar aqui a Gleisi Hoffmann, a ministra, que criticou o texto. Ela foi às redes sociais e criticou o texto, né? E disse que a condução desse tema pela liderança do governo do Senado foi um erro lamentável, foi o que ela disse. Contrariando a orientação do governo, que desde o início foi contrária à proposta. Ela, não há nenhuma negociação, um acordo no Senado envolvendo o projeto de lei da redução de penas para os golpistas. O governo é contra essa proposta e orienta a sua base a votar contra, por razões já conhecidas. Quem atentou contra a democracia tem que pagar, é o que ela diz. Bom, aí Jacques Wagner saiu em sua própria defesa e criticou a nota pública da Gleisi Hoffmann. A gente tem até o senador falando, vamos ouvi-lo. Assumo aquilo que fiz de acordo de procedimento, porque eu acho que não tinha sentido nenhum empurrar. Mas eu só quero dizer, eu sei que eu não troquei nada, porque no mérito está mantido a minha posição. Mas em relação ao acordo que fiz, eu não tenho nenhum problema. Fiz, faria de novo. Não negociei mérito, negociei procedimento. A responsabilidade é minha, que eu vim aqui, lhe chamei, como chamei ao senador Renan, para dizer que eu estava adotando e lhe pedi, Vossa Excelência concordou, portanto sou grato. Então, portanto, se tiverem que bater, a responsabilidade é minha, que batam em mim, eu não tenho nenhum problema, nem arrependimento do que fiz. E aí ele nas redes sociais ainda deu mais um cutucãozinho na Gleisi, dizendo que é lamentável, diz ali, lamentável é nos rendermos ao debate raso e superficial, é despachar divergências de governo por rede social. Esse aí foi um recadinho aí, parece, a ministra Gleisi Hoffmann. Eu quero te ouvir, Josias de Souza, vou até me levantar para isso. O que você achou de tudo isso? Teve acordo, não teve acordo? Alexandre de Moraes com o governo, Jacques Wagner tem razão de tentar fazer esse acordo sem focar no mérito, Gleisi tem razão, Lula deve vetar, e aí? Houve um acordo, Fabiola, e esse acordo é um escândalo, não é? Esse acordo transforma a democracia brasileira, que mal foi salva, transforma num regime com a cabeça a prêmio. A democracia mal foi salva e já está com a cabeça a prêmio. A história da resistência do Brasil à tentativa de golpe de Estado
com inédita prisão de um ex-presidente, de oficiais das Forças Armadas, ela foi reescrita antes de descer ao verbete da enciclopédia. Um dia depois do encerramento do julgamento desse complô do golpe no Supremo, o Congresso virou a página da história e virou para trás. Né? De exemplo mundial, o Brasil vai se convertendo num vexame. Foi aprovada essa proposta de redução das penas dos golpistas a toque de caixa na Câmara, no Senado, e esse toque de caixa impôs aos brasileiros uma condenação perpétua ao risco de um outro golpe. Isto é um vexame, Fábio? Já seria um vexame a redução pura e simples das penas. Acabou de ser concluído o julgamento. As leis que estão sendo modificadas, elas foram sancionadas pelo próprio Bolsonaro. Então, o Congresso que está discutindo agravamento de penas para facções criminosas, isso está presente em vários projetos, projetos antifacção, projeto de PEC da segurança. Então, discute-se agravamento de penas para facções criminosas e reduz-se o castigo para a facção do golpe. Então, tentativa de golpe de Estado, que é o crime dos crimes, é menos grave do que os demais. Isto parece absurdo, Fabiola. E aí vem o mais grave. Há, sim, digitais do Supremo, e essas digitais não foram impressas na negociação agora. Lá atrás, quando o Paulinho da Força visitou Michel Temer, na casa dele em São Paulo, acompanhado lá do Aécio Neves, o Paulinho da Força, que foi o relator dessa proposta na Câmara, foi à casa do Michel Temer e eles mesmos divulgaram. Nós entramos em contato com ministros do Supremo. Ficou entendido ali que estavam conversando com Gilmar Mendes, com Alexandre de Moraes, que, aliás, foi enviado ao Supremo, foi indicado para o Supremo pelo Michel Temer. E ali, inclusive, eles revelaram que os ministros do Supremo aconselharam, ao invés de tratar como projeto de redução das penas, falem em dosimetria. Aí mudou-se o apelido da proposta para projeto de lei da dosimetria, por aconselhamento dos ministros do Supremo. E o vexame cresceu, Fabiola, ontem, com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, também ele imprimindo as suas digitais nessa negociação, nesse grande acordo. Fez isso sob a alegação de que era preciso destravar a votação de uma proposta econômica que interessava ao governo. Uma proposta que reduziu isenções e mimos fiscais, na ordem de 10%, que impôs também uma tributação a bets e fintechs. No conjunto da obra, o governo vai ter uma arrecadação adicional de 20 bilhões de reais. Então, colocaram um preço na democracia. 20 bilhões. É esse o preço da democracia? Imaginou-se que a democracia brasileira valesse um pouco mais do que isso. Mas o vexame foi potencializado pelas digitais do líder do governo. Agora fica esse jogo de empurra, a Gleisi Hoffmann dizendo não teve acordo nenhum, o Palácio não concorda com isso, e já antecipando que o presidente vetará. Se o Lula não vetasse, ou se não vetar, aí ele mesmo tem que renunciar à presidência da República, porque estamos falando de um golpe contra o mandato dele. O Bolsonaro orquestrou um complô para derrubar o Lula, para anular o resultado da eleição de 2022. Se a vítima do golpe, que tinha até um golpe que incluía um plano de assassinato do Lula, se ele não veta isso daqui, aí realmente ele perde o respeito, não da sociedade, mas de si mesmo, ele perde o amor próprio. Né? Agora, é preciso realçar, Fabiola, para deixar bastante claro que a ministra Gleisi Hoffmann, que agora reage com muita virulência contra o acordo que foi selado ali pelo líder do governo, o Jacques Wagner. Em abril, a ministra Gleisi tornou pública a tese dela, segundo a qual era defensável, ela disse, é defensável debater uma possível redução de pena para os envolvidos do 8 de janeiro, dentro do Congresso. Ela disse isso, esclareceu que considerava inadequado reduzir as penas para os líderes, para o Bolsonaro, para esses generais, mas ela, sim, admitiu a redução de penas para os envolvidos no quebra-quebra de 8 de janeiro. E ali surgiu o germe dessa negociação que resultou nessa
nesse esboço de anistia, Fabíola, porque isso aqui é só o começo. É só o começo. Então, de exemplo mundial, o Brasil vai se convertendo mesmo num vexame e isso é só o começo, porque todos estão anunciando lá, os bolsonaristas estão anunciando, nós não vamos desistir da anistia. Então, como no Brasil a insegurança jurídica prevalece, daqui a pouco vamos ter o cancelamento dessas penas, Fabíola. Isso tudo é muito lamentável. Realmente migramos de exemplo histórico para vexame histórico. Ó, eu queria muito também ouvir aqui um professor do direito para a gente saber sobre esses acordos, né? Hoje a gente tem revelado muito, né? A população vem descobrindo que esses acordos, eles são feitos aí, né? Isso faz parte da democracia? Esse acordo entre os poderes, esses pilares são importantes? Para quem está conosco na TV, a gente vai fazer um intervalo, mas a gente segue nessa conversa aqui pelo nosso YouTube. Vamos lá, a gente está com o professor aqui, Fernando Rideu. Quando a gente ouve, né, o senador Alessandro Vieira dizer que houve um acordo entre o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e o próprio governo para essa votação no Congresso, é do jogo, professor? Isso daí está correto? Acordos, né, falando em abstrato, são do jogo, mas esse tipo de acordo, aqui corroborando com o Léo, corroborando com a fala do Josias, é um escárnio, né? É um escárnio porque é um tipo de veículo utilizado, um projeto de lei, para camuflar esse conteúdo inicial e o propósito inicial, que é de anistia, né? Com o objetivo claro. Agora ficou ainda mais claro, né? Essa alteração que é dita uma alteração de redação, mas que não é uma alteração de redação, ela altera substancialmente uma das partes do projeto, que é a alteração na Lei de Execuções Penais, né? Ele tinha que obrigatoriamente voltar para a Câmara, né? Para ser votado lá novamente, porque é uma alteração promovida pelo Senado. Deixa muito claro, agora ainda mais claro, né? Porque para a gente falar aqui especificamente qual foi essa alteração. A redação original pretendia mudar o sistema de progressão de pena para todos os crimes cometidos com grave ameaça e excepcionava claramente, né? Salvo os do título 1 e 2 do Código Penal, que são os crimes contra a vida e contra o patrimônio. Agora, como isso pegou muito mal, né, na Câmara, pela redação da Câmara, o Senado alterou. E alterou para deixar mais claro. Ficou agora assim, ó, todos os crimes cometidos com violência, grave e ameaça, salvo os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Ou seja, né, agora ficou ainda mais claro o vício de origem, que é um projeto com o endereço certo para beneficiar pessoas específicas, principalmente o líder desses golpistas, que foi Jair Bolsonaro. Então, é uma alteração que, por si só, não poderia ter entrado nesse acordo, porque é uma matéria formal, né, que tinha que ter voltado para a Câmara, e impacta diretamente esse vício de origem. Mas o pior de tudo, né, e aí já concluindo essa fala, exatamente na linha do que o Léo e o Josias vinham comentando, é a interferência, é o legislativo pretender substituir o judiciário e a gente cogitar politicamente nesses acordos que o executivo dá um mínimo de apoio, obviamente vai vir o veto, mas há um apoio pelo menos no procedimento, e cogitar-se que o judiciário, o próprio Supremo Tribunal Federal, aderiu a essa ideia. Então, é verdadeiramente um escárnio se houve acordos dessa natureza. É isso. Fernando, Espera, Josias, a gente está voltando em 20 segundos só para quem estava conosco na TV e tem muita gente aqui no nosso chat falando, olha, eu estou indignada, tá aqui, ó, Isa, estou indignada com a declaração do Jacques Wagner. Como é que pode? Eu acho que o partido tem que analisar se ele não tem que sair do partido. Estamos de volta para quem estava nos acompanhando na TV, a gente está falando aí sobre o acordo que teria ocorrido lá no Congresso, na verdade não no Congresso, né? Entre os poderes, porque aí esse acordo foi um acordão entre os poderes. A gente está aqui com o professor também, Fernando Rideu. O Josias tem uma pergunta a ele. Vai lá, Josias. O processo legislativo, professor, ele é regulamentado pela própria Constituição. A Constituição prevê como se dá a tramitação de um projeto de lei, né? Ele começa numa determinada casa, ou a Câmara ou o Senado, aprovado vai para outra casa. Se houver modificação, diz o texto constitucional, o projeto precisa voltar para outra casa, que dará a palavra final, né? Neste caso específico, houve uma modificação no Senado, e uma modificação expressiva, não é uma vírgula ou
um assento, não. Mudou-se o conteúdo do projeto, que incluía ali, além do atenuamento das penas para os envolvidos nessa conspiração golpista, havia benefício penal para outro tipo de crime, crime sexual, a corrupção, uma série de criminosos seriam beneficiados. E o Senado alterou isso. Não deveria voltar para a Câmara? Não é passível também de intervenção judicial? Eventualmente o Supremo, acho que vai ser até acionado para isso, mas não será o caso de rever e de devolver o projeto à Câmara? Não há aí também um vício constitucional? Com certeza. Há o formal, né? Há esse vício formal na tramitação, porque o que o Senado poderia fazer, né? Caso houvesse uma emenda de redação, essa emenda seria como você mesmo colocou, uma vírgula, né? Uma reconfiguração gramatical, sintática, e não uma alteração de conteúdo. Tendo havido uma alteração de conteúdo, esse projeto deveria obrigatoriamente ter voltado para a Câmara. E isso seguramente pode e deverá ser objeto de matéria de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade, não só material, mas também formal sobre esse ponto. Nesse caso, o professor, por exemplo, se o Lula vetar, esse veto for derrubado pelo Congresso, o Supremo Tribunal pode fazer alguma coisa? A gente até já trouxe a informação de que alguns partidos já acionaram o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal pode trazer alguma resposta a isso antes mesmo do Lula vetar? Como é que o senhor vê aí o papel do Supremo Tribunal Federal em barrar o PL da dosimetria? Me parece que desde que provocado, né, e provocações já me parece que houve, o Supremo deve se manifestar sim sobre isso, né? Eu acho que aqui me parece que há duas dimensões, né? E o vício de conteúdo que eu tratei aqui em primeiro lugar, né, que é essa inconstitucionalidade pela supressão do Poder Judiciário pelo Legislativo, mas também esse vício que agora está muito claro, formal, né, de tramitação no procedimento, né, disso que a gente vinha falando. Se há uma alteração de conteúdo, obrigatoriamente o projeto deve voltar para a casa que iniciou o projeto. A casa revisora deve mandar de volta para o Senado, mandando de volta para a Câmara. Então, me parece que sim, uma vez provocado, o Supremo vai se manifestar sobre isso antes mesmo do veto.